Boa noite, que bom estarmos todos aqui nessa noite, no meio da semana, poder parar um pouquinho os nossos afazeres, as nossas correrias, e a gente está junto para ouvir a palavra de Deus, para crescer e para estar entre irmãos. Quero desejar boas-vindas a todos que estão aqui, você que está em casa, que Deus abençoe você também, e que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Amém? Quero começar a mensagem dessa noite com uma história. Eu li num livro, achei bem legal, que dizia assim, não sei se é verdadeira, mas ela nos leva a uma reflexão. Diz que um homem de negócios, ele chegou passando uns dias na praia, ali nos Estados Unidos, e ele estava num vilarejo pequeno, e ele viu um pescador que estava chegando depois de uma pesca muito bem sucedida. E ele tinha dentro do barco ali uns atuns muito bonitos, com barbatana amarela. E ele olhando tudo aquilo ali, né, turista, viu, deu parabéns para o pescador, olha os peixes bonitos, peixes grandes que você pegou. E ele começou a conversar com aquele pescador. E a história diz que ele olhou para o pescador e disse, olha, quanto tempo você levou para pescar esse tanto de peixe bonito aí? E ele respondeu, pouco tempo, fui lá, hoje foi rápido, 1 horinha ali, 2, consegui pegar tudo e vim embora. E aí ele falou, rapaz, mas o que você faz com o resto do seu tempo? Se você ficou 2 horas pescando, pegou tudo isso, e o resto do seu dia, o que você vai fazer? E ele disse assim, rapaz, eu tenho um dia bem cheio. Eu durmo até tarde, depois eu pesco um pouco, brinco com meus filhos, aí tiro uma siesta com minha esposa, a gente cochila ali. Depois à noite eu vou ver meus amigos, a gente toca violão, tiro um tempinho para estar com Deus, para dar uma caminhada na praia. Meu dia é muito cheio. E aí diz que aquele americano olhou para o rapaz e disse, olha, mas vem cá, eu sou formado em administração e aqui a gente tem uma grande oportunidade. Se você, com 2 horas de pescaria, pega tudo isso, imagina se você ficasse 8 horas por dia pescando, você ia juntar peixe suficiente para poder, talvez, comprar outro barco, e aí ter pessoas pescando para você, depois você podia ter uma frota de barcos, não ia precisar mais ter um intermediador, podia vender os peixes direto para a pessoa, para o consumidor final, e aí você ia ficar rico. E aí ele falou, tá, mas e depois? O que eu vou fazer? Ele, não, e você rico, você pode colocar a sua empresa com capital aberto, e aí muitas pessoas vão entrar, vão investir na sua empresa, aí você vai ficar mais rico ainda. E ele, tá, mas e aí? E ele falou, aí vem a melhor parte. Quando você estiver muito, muito, muito rico, você vai poder se mudar para um vilarejo na beira do mar, vai poder acordar todo dia tranquilo, talvez trabalhar 1, 2 horinhas, depois tirar um cochilo com a sua esposa, brincar com seus filhos, dar uma passeada no mar, orando, conversando com Deus. À noite você vai poder, nas noites, ir lá ver seus amigos, tocar violão com eles, aí vai ser a melhor parte. E diz que o pescador olhou para aquele homem de negócio e falou, mas rapaz, eu já tenho tudo isso. Para que eu preciso trabalhar tanto para conseguir ter o que eu já tenho? Eu achei essa história engraçada, porque ela abre os nossos olhos para aquilo que realmente é importante. Quantas vezes na nossa vida a gente dedica e a gente despende tanto tempo para encontrar coisas que muitas vezes nós já possuímos? Eu queria nessa noite refletir com você um pouquinho sobre prioridades, sobre foco, sobre fazer e sobre estar com o coração no lugar certo. E para isso, a gente vai fazer lendo um dos menores livros da Bíblia, que é o livro do profeta Ageu. Um livro que a gente não conhece muito, mas que tem muitas lições para nós, até relacionado a isso que a gente está conversando agora. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Ageu, livro do profeta Ageu, no finalzinho do Antigo Testamento. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de achar, mas fica tranquilo que ele está aí, viu? Todas as Bíblias têm Ageu aí, às vezes parece que não. E eu quero refletir com você em algumas lições para a nossa vida hoje, extraídas desse livrinho pequenininho, o livro do profeta Ageu. Eu acho que tiraram o Ageu da minha Bíblia aqui, sabia? Não estou encontrando agora, achei. Só não fala a página, que a Bíblia de vocês é diferente, eu acho, né? Vamos lá, pastor, e esse livro Ageu? Ageu é um livro pequeno, a gente não sabe muito sobre ele, não ouve muitas histórias, só que Ageu é um profeta que tem muito a ensinar para a gente, e ainda mais que vivemos hoje no mundo que a gente vive hoje. Ageu, ele fala muito sobre prioridades. O livro de Ageu, ele é um dos documentos mais precisos da Bíblia. Para você ter ideia, no livro de Ageu, a gente tem 4 mensagens proféticas dadas por Deus através de Ageu,
E as 4 mensagens, elas têm o dia, o ano e o mês com as quais Deus deu e ela foi passada para o povo. É muito específico. Alguns livros da Bíblia, os estudiosos têm que cavar, tentar descobrir. Isso aqui não. Dia tal, do mês tal, do ano tal. Quase fala a hora, só não fala a hora. Mas é muito específico. Outra curiosidade é que nesse livrinho de apenas 2 capítulos, Ageu ele cita 25 vezes que a mensagem dele veio do Senhor. Durante 25 vezes ele fala, e disse o Senhor disse, o Senhor falou, deixando muito claro que o foco desse livro é um recado que Deus tinha para o povo de Israel que estava vivendo naquele tempo, no tempo de Ageu. Uma outra coisa interessante para a gente entender o que esse livro vai dizer, é entender o contexto desse livro. Eu fiz um gráfico muito complexo, queria pedir para colocar aqui na tela, com 2 datas importantes. No ano 586 a.C., Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Lá da história de Davi, ou de Daniel e seus amigos, foram levados cativos para a Babilônia, tudo aquilo ali. O povo se afastou de Deus, foram levados escravos. Isso aconteceu em 586 a.C. Eles ficaram exilados na Babilônia e no ano de 538 a.C., mais ou menos uns quase 30 anos depois, foi dada uma autorização através do rei Ciro para que algumas pessoas voltassem para Jerusalém e pudessem reconstruir o templo. Ou seja, foram para o exílio, ficaram lá e em um momento ele falou, não, podem voltar, podem reconstruir o templo do Deus de vocês, podem reconstruir ali a cidade de vocês. E um grupo voltou da Babilônia para Jerusalém para poder fazer essa reconstrução. Ok, BJ, o que mais? No slide seguinte tem um texto de Esdras, pode passar por favor, que diz que mais ou menos 50 mil pessoas foram para Jerusalém para essa reconstrução. 42 mil foram com a congregação, depois os servos, foram mais ou menos 7.037, depois 200 cantores, cantoras. A Bíblia até fala quantos cantores voltaram, olha só. Mais ou menos umas 50 mil pessoas voltaram para a reconstrução do templo e para reconstruir a cidade tão importante para o povo de Israel. Tem um outro texto interessante que diz também lá em Esdras, que conta a história do mesmo período de Ageu, que diz que quando eles chegaram lá, eles enfrentaram uma dificuldade muito grande. Tinham algumas pessoas de outros povos que começaram a morar naquela região. E quando eles viram os israelitas voltando para reconstruir, eles começaram a fazer de tudo para atrapalhar essa reconstrução. Chegaram inclusive a pagar pessoas, conselheiros, para ficarem infiltrados e minarem os planos de reconstrução que o povo de Israel tinha. Eles fizeram coisas terríveis. Tanto é que eles foram até para o rei da Pérsia espalhar boatos, dizendo, olha, aquele povo de Israel lá estão reconstruindo, mas na verdade eles estão preparando um motim. Eles querem se revoltar e tentar conquistar o seu reino. E aí o rei viu o histórico do povo de Israel, que também não era nada bonito, aquele povinho se revoltava direto, e ordenou que fosse parada a construção. Foi uma construção muito conturbada. E um terceiro texto ainda, que diz que Ageu e Zacarias, então Zacarias a gente conhece mais até do que Ageu, mas eles foram contemporâneos, tiveram um papel muito importante, eles profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém. Então, curiosidades sobre eles. Estavam no período reconstruindo a cidade, eles tinham 50 mil pessoas com essa tarefa, enfrentaram uma grande dificuldade para isso acontecer, e Deus enviou então 2 homens, Zacarias e Ageu, para fazerem esse trabalho de cutucar o povo para que eles lembrassem o porquê que eles estavam ali. Tá, o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele escreveu esse livro, e embora seja um profeta que a gente não conheça muito, o ministério dele no livro de Ageu durou apenas 15 semanas, ou seja, como se um pastor fosse pastor de uma igreja durante 3 meses e meio, só que nessas 15 semanas, Ageu foi um dos profetas mais bem-sucedidos que a Bíblia já contou a história. E você vai descobrir por que agora. Ele fala um pouco sobre essa questão de prioridades. Eu quero destacar alguns versos e eu quero deixar para você a curiosidade de você ler o livro de Ageu na sua casa, você que está em casa, antes de dormir, amanhã de manhãzinha. São 2 capítulos, lê com cautela, com cuidado, para você entender os detalhes, vai somar muito. Nessa noite eu vou destacar apenas alguns pontos. O primeiro ponto fala sobre procrastinação. Vamos ler aqui o capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, do 1º dia do mês, olha como foi específico, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá.
e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário? Recebe para pô-lo num saco furado. E ele continua falando. Vou destacar alguns textos desse comecinho. O primeiro deles está aqui no verso 2, que diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. O que esse verso quer dizer? Perguntar para vocês: qual foi o objetivo deles terem saído da Babilônia e voltado para Jerusalém? O que eles foram fazer em Jerusalém de volta? Foram o quê? Reconstruir o templo. Esse foi o objetivo. Não, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir a cidade. Esse foi o objetivo, especialmente a reconstrução do templo. E a Bíblia diz que quando eles começaram a enfrentar dificuldades, desafios, e alguns nem enfrentaram desafios, alguns simplesmente quando chegaram lá, eles se esqueceram dessa prioridade e começaram a fazer outras coisas e não cuidar do templo do Senhor, que era o que eles estavam fazendo. E aqui de cara o profeta já diz, e Deus diz: fala para esse povo aí que fica dizendo: não chegou a hora ainda de construir, vamos esperar um pouquinho mais, talvez amanhã, talvez ano que vem. Diz para eles pararem com isso. Sabe, aqui o povo de Israel estava tendo uma dificuldade que a gente tem muito na nossa vida, que é ficar jogando as coisas para frente. Eles tinham uma tarefa clara, eles voltaram para construir o templo. Essa era a missão deles. Só que eles ficaram: não, tá, ok, a gente vai construir, mas amanhã, ano que vem, quando melhorar a economia, E se esqueceram do que Deus havia pedido. E quantos de nós fazemos isso na nossa vida? A gente começa a colocar as coisas para depois, a gente tem a noção do que Deus quer. Não, Deus quer de mim isso. Deus me deu esse dom, Deus quer que eu trabalhe aqui, Deus quer que eu trabalhe ali, mas ano que vem, depois, talvez um dia. Gente, a gente tem que parar com isso. A palavra do Senhor fala para nós isso hoje também. Talvez nós estejamos assim como aquele povo, deixando as coisas para frente, quando na verdade precisamos fazer hoje. Vamos parar de jogar as coisas para frente. Pare de dizer amanhã, ano que vem, diga hoje, agora. Quais são os sonhos que Deus colocou no seu coração, que talvez você esteja deixando para cumprir um dia, e que você deva cumprir hoje? Qual talvez é o ministério que Deus está incomodando você, de você trabalhar, de você se engajar, que você diz: não, ano que vem, que o dia é hoje. Talvez, qual trabalho, sabe, na casa do Senhor, talvez na sua família, talvez um amigo que você sabe que você tem que falar de Deus para ele, e você: não, depois, chega, para de procrastinar, hoje é o dia. A gente precisa viver mais e fazer mais as coisas na hora que elas devem ser feitas, especialmente quando Deus pede que a gente faça algo. Eu não tenho dúvida que todos nós aqui temos algo que Deus colocou no nosso coração para ser feito, que a gente talvez não esteja fazendo ainda. Ageu, ele fala para mim e para você hoje: pare de ficar jogando as coisas lá para frente. Hoje é o dia, hoje é o momento da decisão, de você tomar essa decisão e de você se comprometer a viver aquilo que Deus quer que você viva, e especialmente a colocar em prática a missão que Deus quer que você coloque. Essa para mim é a primeira lição, e uma lição incrível desse versinho, verso 2. Ainda não veio tempo? Não, veio tempo sim. E essa é a primeira lição do livro de Ageu. O dia hoje para você fazer a obra de Deus, o dia hoje para você cuidar da sua saúde, o dia hoje para você talvez melhorar nos seus estudos, no seu trabalho, o dia hoje para você dedicar mais tempo à comunhão com Deus, ao estudo da Bíblia, o dia hoje para você tomar decisões de passar mais tempo com a sua família. Pare de ficar jogando lá para frente. O dia é hoje e você precisa fazer essa decisão hoje. Eu vejo muito isso na minha vida, porque eu sempre fui um pouquinho ansioso, sabe, com as coisas do dia a dia e tal. E há uns meses atrás, uns 10, 11 meses, eu comecei a perceber que eu tinha muita coisa para fazer, e pela ansiedade de ter coisas para fazer, eu acabava não fazendo quase nenhuma.
Não sei se acontece com você. É tanta coisa que eu fico, nossa, mas tanta coisa. Aí quando eu fico pensando nas coisas para fazer e acabo não fazendo. Isso estava acontecendo. E aí eu peguei e comecei a ver maneiras para me organizar. Procurei na internet, encontrei um aplicativo muito legal para poder organizar tarefas. Simplesmente um aplicativo que eu coloco a tarefa e para lembrar uma tarefa que tem que fazer no dia. Tipo uma agendinha. E aí falei, beleza, vou me organizar. Comecei a colocar todo dia ali e tal. Só que eu comecei a perceber que todos os dias eu colocava várias coisas para fazer naquele dia, fazia algumas delas, só que a maioria amanhã eu faço isso. Não, essa aqui dá para fazer amanhã. Essa aqui... E eu que comecei com umas 8 tarefas ali, escrevendo todo dia, comecei a ter 16 tarefas, começou a acumular. Tinha dia que eu via a lista tão grande que o que eu fiz? Parei de fazer de novo. E eu falei, gente, uma ferramenta legal, estava me ajudando e tal, só que não adianta às vezes você usar uma ferramenta se a gente, na nossa mente, tem esse espírito de ficar jogando as coisas para frente. E Papai do Céu falou comigo um pouquinho sobre isso, e graças a Deus, tomando decisões e batendo o pé, a gente consegue, com a bênção do Espírito Santo, fazer coisas sem ficar jogando para depois. Viva hoje. Tome as decisões que você sabe que você precisa tomar no dia de hoje. Queria pedir um copinho de água, por favor. Minha voz acabou aqui. Eu esqueci de trazer minha garrafinha hoje. Pastor, segundo ponto, vamos lá. Segundo ponto hoje está no verso 5. No verso 5 a gente já leu, e ele disse assim, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso caminho, considerai o vosso passado. Você está semeando muito e colhendo pouco. Você come, mas não se farta. Você bebe, mas não fica saciado. Você se veste, mas não se aquece. Você tem salário, mas parece que põe num saco vazio. E o verso 7 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, considerai o vosso caminho. Deus olhou para eles e disse o seguinte, pense nas coisas que você está fazendo. Pense nas suas prioridades. Como está a sua vida? Deus olhou para os israelitas e falou, vem cá, considera a tua vida. Considera as coisas que você está fazendo. Olha para a sua vida e percebe o quanto o fato de não fazer as coisas que Deus quer que você faça tem te prejudicado. E ele diz, o povo de Israel falou, olha, vocês estão plantando, mas não colhe. Vocês estão comendo, mas não estão saciados. Vocês têm roupa, mas não aquece do frio. Vocês ganham salário e põem no bolso vazio, o bolso está furado. Fala muito de nós hoje, né? Às vezes você recebe o salário ali dia 10, dia 12, já acabou tudo. Mal cai no banco, o banco já tira tudo. Parece que é a gente. Esse verso descreve muito a nossa geração. A gente, sabe, tem comida em fartura. Embora a gente saiba, existem pessoas com essa dificuldade, mas no país que a gente vive, embora tenhamos dificuldades, muito obrigado. Muito obrigado. Pode deixar aqui. Embora tenhamos dificuldades, a gente tem uma fartura muito grande comparada com muitos outros lugares. Só que parece que quanto mais fartura a gente tem, mais necessidade nós temos. As pessoas melhoraram economicamente. Se você olhar de anos para trás, para os dias de hoje, sabe, com todos os problemas, a gente tem tido mais acesso à informação, mais acesso a muitas coisas, só que as pessoas estão mais solitárias e estão mais vazias. Parece que é Deus dizendo para a gente, meu filho, você está fazendo tanta coisa, mas no fundo você não está fazendo nada. Talvez essa seja a realidade de alguns de nós aqui e de alguns que estão em casa também. Talvez você esteja fazendo tanto, talvez você esteja trabalhando tanto, talvez você esteja se dedicando a tantas coisas, mas quanto mais você faz, mais você precisa fazer. Talvez você não precise fazer mais, talvez você precise simplesmente parar. E como Ageu disse aqui, como Deus disse através de Ageu, considerar o seu caminho. Para de fazer e pensa no que você está fazendo. Dá uma parada, tá? O que eu tenho feito? Por que eu vivo como eu vivo? Por que eu trabalho como eu trabalho? Por que eu venho à igreja? Considere o seu caminho. Por que eu ganho o que eu ganho? Por que eu gasto o que eu gasto? Por que eu como o que eu como? Pense na sua vida. Reflita na sua vida para você perceber aonde você pode crescer, aonde você pode melhorar e aonde você pode cumprir mais o sonho que Deus tem para você. Deus diz, pense no seu caminho. Em outras palavras, Deus está dizendo, pense nas suas prioridades. Será que você está colocando elas no lugar certo? Sabe, a gente precisa perceber, e se a gente fizer isso, olhar para a nossa vida, a gente vai ver que muito do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa atenção, a gente
dedica a muitas coisas que não são as coisas que Deus pediu para a gente dedicar. A gente constrói tantas coisas e muitas vezes a gente se esquece de construir aquilo que Deus construiu. A gente faz tanta coisa nesse mundo, mas a gente se esquece de que a gente está nesse mundo por uma missão. E assim como o povo de Israel, a gente fica se distraindo e se esquece do que Deus quer que a gente faça. Um terceiro ponto interessante do livro de Ageu, que me chama muita atenção, está lá no versículo 9. No verso 9, diz assim: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu como um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Olha o que Deus falou aqui. Ele falou, olha, acontece, vocês recebem algumas coisas, mas parece que eu sopro do céu e espalha tudo. Eu estou fazendo isso mesmo, mas sabe por que eu estou fazendo? Porque a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vocês que vieram para cá para construir a minha casa, estão gastando tempo construindo as suas próprias casas. A gente até leu aqui na primeira parte, que ele fala até alguns detalhes dessa casa, né? O verso 7 diz que, na verdade, um pouquinho antes, a gente viu que eles fazem forros bonitos, vocês capricham na sua casa, você coloca um forro bonito. Se fosse hoje, Deus estava dizendo, ó, você trabalha para pôr uma TV de LED, para ter um sofá gostoso, para ter a televisão legal, para ter um Wi-Fi de tantos megas, e enquanto a minha casa está em ruínas. Em outra palavra, você gasta tanto tempo, dinheiro, esforço para construir a sua casa e as coisas que a gente quer nesse mundo e se esquece de fazer a missão que Deus colocou no nosso mundo e Deus colocou na nossa vida. Deus, ele fala para a gente cuidar das nossas prioridades. É no verso 4 que ele disse, acaso é tempo de você habitar em casas apaineladas, em outras versões ele diz em casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? A sua casa está com forro de gesso, linda, aquela sanca, legal, se acende aquela luz, muda, vira, tal. Só que a minha casa está deserta. Como andam as suas prioridades? Será que você tem priorizado a casa de Deus, as coisas de Deus, ou a sua casa e as suas coisas? Eu queria pedir para trazerem aqui um copo de água, não é mais não. Traz aqui, por favor, um liquidificador. Eu quero fazer uma experiência com vocês. Eu vou fazer aqui agora, deixa eu pegar aqui na minha sacola, algumas coisas importantes. Vou pegar um ovo, na verdade uma dúzia de ovos, comprei hoje, ovos tipo grande vermelho. Vou pegar aqui um feijão. Eita, Lele, já sujei tudo aqui, ó. E tem mais algumas coisas ali dentro. Se eu colocar primeiro o feijão, eu tenho farinha, eu tenho arroz, eu tenho um monte de coisa aqui dentro. Se eu colocar tudo junto, talvez eu não consiga fazer com que tudo caiba. Se eu colocar primeiro o feijão, depois tentar acrescentar o ovo, as coisas parecem que não vão se encaixar. E se você olhar o que eu tenho nessa sacola, você pode achar que as coisas não vão caber aqui dentro. Mas tudo é uma questão de organização. Se eu começar a colocar dentro desse liquidificador, e eu vou ligar e bater ele daqui a pouquinho, brincadeira, não vou não, né? Tem que devolver os ovos para minha esposa. É do bolo do fim de semana. Você coloca os ovos, e eu pergunto para você, esse liquidificador está cheio? Sim ou não? Sim ou não? Está cheio de ovos? Está cheio de ovos. Será que cabe mais coisa dentro? Pastor, está cheio, mas eu acho que cabe mais coisa. Tanto de feijão que eu joguei. Tá cheio agora? Tá, mas cabe mais coisa. Deixa eu pegar aqui mais coisa aqui, ó. Trouxe arroz. Tá cheio agora? Pastor, tá, mas talvez caiba mais coisa. Vou colocar uma farinha aqui também. Podia bater tudo isso agora, né?
Esse ovinho está querendo quebrar. Você está vendo a farinha descer aqui, ó? Cadê a câmera? Pode, se der para focar aqui, vou deixar ela quietinha aqui. A gente pensou e pensa. Você vê cheio de ovo, fala, não, tá cheio, não cabe mais nada. Aí tá, joga um feijão, o feijão entra nos espacinhos do ovo, aí joga um arroz, embora eu tenha jogado muito aqui, mas você pode ver aqui em cima, o arroz entrou no meio do feijão, aí joga uma farinha, a farinha vai entrando no meio do arroz, no meio do feijão, em um lugar que aparentemente estava preenchido, não cabia mais nada. Começa a caber várias coisas. Agora, se eu tivesse colocado primeiro o feijão, farinha, o arroz, ou o contrário, para depois colocar o ovo, muito provavelmente esses ovos não cabessem dentro desse liquidificador. Pastor, o que esse liquidificador fala sobre o que você está falando? Tudo é uma questão de prioridades. Quando a gente deixa de colocar Deus em primeiro lugar, assim como o povo de Israel deixou, a gente começa a colocar outras coisas que não são tão importantes dentro da nossa vida. Na verdade, que são importantes, mas não são essenciais. Por outro lado, quando a gente coloca as coisas na ordem certa, você coloca Deus, você coloca a sua família, você coloca a sua missão, o seu trabalho na causa de Deus, você coloca as pessoas que estão ao seu redor, você coloca o seu trabalho, os seus estudos e tudo. Quando Deus está em primeiro lugar, todo o resto se encaixa, todo o resto funciona. Agora, quando a gente começa a colocar as outras coisas e mudar as coisas de ordem, parece que quanto mais coisa você faz, mais o seu tempo some da sua vida. Com Deus é o contrário. Quanto mais Deus você tem na sua vida, mais tempo você tem. É a mesma coisa com o dinheiro. Eu tenho um avô que viveu os dois extremos. Na verdade, ele faleceu, mas ele viveu o extremo da riqueza e o extremo da pobreza. Lá em Brasília tem uma cidade chamada Planaltina, uma cidade do interior. Meu avô tem uma rua principal, ele chegou a ter 8, 9 lojas naquele lugar. Tinha loja de móveis, né? Chamava de pregão naquela época. Era da igreja. Começou a achar que estava dando muito para Deus, começou a segurar um pouquinho, tal. Não apenas por isso, mas uma série de outras coisas. Terminou a vida sendo sapateiro. Uma cidade ao lado, uma pequena sapatariazinha, pequenininha, dormia ali, costurava os sapatos. E assim, curioso é que parece que com Deus, quanto mais você devolve, quanto mais você dá do seu dinheiro, e não só dinheiro, seu tempo, sua energia, tudo, mais você consegue viver com o que você tem. Mais o que você tem abençoado. Quando eu dedico muito tempo a Deus, o pouco tempo que me sobra rende muito mais do que aquele muito sem Deus. Isso se aplica em tudo na vida. Como estão as suas prioridades? Eu gostei muito na semana de oração que a gente teve, que o pastor Tiago, ele leu o texto de Mateus 6,33, né, que a gente gosta muito, é um dos meus textos preferidos, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu entendi muito tempo isso como buscar a Deus, né? Não, vou buscar a Deus em primeiro lugar, na primeira hora do dia, também é isso. Mas o verso diz: buscai o reino de Deus, buscai as coisas de Deus, buscai os propósitos de Deus, dedique sua vida a reconstruir o templo de Deus, que aí o resto eu cuido. Deixa o resto comigo. Cuide da vida dos outros, que eu vou cuidar da sua. E às vezes a gente gasta tanto tempo cuidando da nossa, que não temos tempo nem de cuidar da dos outros, e nem mesmo da nossa vida. Primeiro recadinho que eu quero deixar para você nessa noite, que eu já falei: não procrastine. Segundo, cuide das suas prioridades. E terceiro, tenha Deus como uma prioridade na sua vida. Eu concluo com um último detalhezinho, está lá no verso 14. Tem muita coisa para falar desse livro, mas o tempo é curto. Mas o verso 14 diz assim, do capítulo 1. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. A mensagem de Ageu teve sucesso. A Bíblia diz que os governantes foram tocados pelo Espírito de Deus. E ela até fala muito desse homem aqui, desse Zorobabel, lá no 2º capítulo, no finalzinho. Nossa, tem até uma promessa para ele muito bonita. Eles foram tocados por Deus e eles começaram, e o verso termina no verso 14. E eles se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém?
depois de pararem de procrastinar, depois de olharem os seus caminhos, revisarem as suas prioridades, depois de colocar Deus como prioridade, a resposta deles foi a ação. Eles colocaram e começaram a trabalhar na casa do Senhor. E você vê que aqui tem até uma comparação com o verso 9, que diz: vocês ficam na sua casa, com C minúsculo, e agora vocês estão cuidando da casa do Senhor. E não só do Senhor dos exércitos, e do Senhor dos exércitos, que é o seu Deus. Amém? Sabe, gente, eu queria que você saísse daqui hoje com uma decisão. Deus, Ele fala muitas coisas ao nosso coração, e você não veio aqui hoje à toa. Você está aqui, você está assistindo a gente pela internet por um motivo, porque talvez você precise ou reafirmar a sua decisão de ter Deus como prioridade, ou talvez reorganizar as prioridades da sua vida. Como andam as suas prioridades? Será que você tem feito as coisas que Deus quer que você faça? Ou será que eu e você, nós estamos nos distraindo tanto com as nossas casas, que temos nos esquecidos da casa do Senhor? Eu fico imaginando numa batalha. Imagina um exército, e esse exército ele tem uma missão muito clara. Ele tem que chegar no centro da cidade para tentar conquistar o centro de comando do exército inimigo. Porque daquele lugar, do centro daquela cidade, são mandadas informações e ordens que fazem com que exércitos invadam o nosso país natal, a nossa família, e tem bombardeado muitos lugares. E eu sou convocado por um exército para poder entrar nessa cidade, ir lá no centro e conquistar o centro de controle deles. Só que eu chego na cidade, eu fico imaginando essa história, uma história hipotética. Só que quando eu entro na cidade, eu, meus amigos, soldados, a gente está tão cansado da estrada, tão cansado de ficar dias sem comer direito. E aí você entra, vê lá um Batel Grill. Uau, vou comer um pouquinho. Aí você vê, poxa, vou descansar um pouco. E não estou falando essas coisas, não estou criticando, estou dizendo que um exemplo que a gente começa a gastar, o soldado gasta tanto tempo em tantas coisas, que acaba se esquecendo do propósito dele, que é chegar lá e dominar aquele lugar. E aí ele vai andando, e ele toma um sorvete, e aí ele vê alguém sentado, senta para bater um papo, e aí vê alguém precisando de ajuda, querendo contratar alguém para um serviço, ele, vou fazer esse servicinho aqui. Enquanto isso, ele esquece da missão dele, que é ir lá dominar um centro de controle. E ao mesmo tempo, esse centro está mandando ordens, e a terra dele está sendo bombardeada, suas famílias estão sendo saqueadas, e tantas coisas acontecendo simplesmente porque aqueles soldados se distraíram ao longo do caminho e se esqueceram da missão que eles tinham. Qual a missão que Deus colocou no teu coração? Para que você nasceu? Qual é o templo que você veio aqui reconstruir? Deus não deixou nenhum de nós nascer nessa terra à toa. Todos temos um propósito. Qual é a missão e qual é o porquê, o propósito pelo qual você está vivo? Será que você está cumprindo essa missão? Será que você está focado nisso? Será que você está com as prioridades no lugar certo? Você está entrando na cidade, meu lugar é lá, é fazer isso e ponto final? Ou será que você está se distraindo tanto com as coisas que você passa na frente até chegar no centro da cidade, que talvez tenha perdido o foco e tenha perdido o sentido da sua missão? A gente vai fechar esse momento com uma oração. Eu vou fazer uma oração aqui da frente, mas queria que, antes de eu fazer, eu vou deixar alguns segundinhos em silêncio, para você, sentado no seu lugar, fechando o seu olho, você possa dizer para Deus, pedir para Ele talvez te ajudar nessa missão, mas se comprometer, sair daqui hoje com uma decisão, de a partir de hoje, você reorganizar as suas prioridades. Tome uma decisão, não saia daqui, não procrastine de novo, não fala amanhã eu vou rever, faça isso agora, pense agora, reorganize na sua mente, eu preciso focar nisso, eu preciso passar mais tempo com isso, eu preciso dedicar talvez mais interesse para isso. Faça isso agora e saia daqui com a decisão de, assim como o povo de Israel, obedecer para que você possa ter a bênção de Deus na sua vida. A história deles teve um final muito feliz. Eles se dedicaram, enfrentaram dificuldades, é claro, mas no final, o templo foi reconstruído. E esse templo, é dito que ele teve uma glória muito maior do que os templos anteriores. Porque os templos anteriores receberam apenas ovelhas, receberam apenas símbolos de um sacrifício. E esse templo que foi construído por Zorobabel, por Josué e por todos os contemporâneos de Ageu,
foi o templo que recebeu Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você se dedicar e cumprir a missão que Deus colocou no seu coração, você terá o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus e de fazer coisas muito maiores do que você imagina. Imagina eles depois no céu olhando e pensando: podia ter ficado construindo minha casa, mas não, construiu o templo e o Filho de Deus entrou naquele lugar. Feche seus olhos e em silêncio faça uma oração pedindo para Deus e reorganizando nesse momento as suas prioridades. Querido Deus, nessa noite a mensagem de Ageu, ela foi para cada um de nós. E assim como aquele povo, Deus, a gente vive num mundo difícil, a gente encontra dificuldades, são distrações, mas nessa noite a gente quer aqui, nesse momento, reorganizar as nossas prioridades. Deus, que cada um aqui, eu também, orei aqui agora aquilo que eu preciso colocar no lugar de novo, no lugar certo, que possa ser consertado. E a gente sai daqui hoje, Deus, com uma decisão de, de dar atenção àquilo que realmente é importante. Nós vamos, a partir de hoje, nos dedicar mais ao teu trabalho, à tua causa, a passar tempo contigo, a estar com a nossa família, a levar os nossos amigos para perto de você, a nos dedicar no trabalho, nos estudos, em tudo, Deus, mas ter o teu reino como prioridade. Ajuda-nos nessa tarefa, concede-nos força, concede-nos garra para que a gente possa ir até o fim e cumprir com êxito a nossa missão. Nós nos entregamos em tuas mãos, Deus. Queremos nessa noite parar de ficar jogando as coisas para frente, parar de ficar jogando a culpa dos nossos erros nos outros, a culpa dos problemas dos outros. Chega disso, Deus. A gente quer, a partir de hoje, viver a vida que o Senhor quer que a gente viva e fazer hoje, tomar hoje as decisões que vão, sem dúvida, impactar a vida de muitas pessoas. Nós nos comprometemos nessa noite, aqui, onde quer que essa mensagem esteja sendo reproduzida, a te seguir fielmente e a cumprir a nossa missão, a reconstruir aquilo que o Senhor quer que seja reconstruído e assim ser uma bênção aonde quer que a gente esteja. Esse é o pedido sincero do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.